Eu quero te mostrar que conquistar um relacionamento pode ser muito mais divertido, muito mais leve e muito mais rápido do que você imagina. Esse é o VonoCast e eu estou aqui em mais um episódio com uma super convidada, Andresa Carício, aqui na minha frente, essa mulher de Deus, essa mulher que leva a palavra de amor, de aconchego, de acolhimento e principalmente de poder para tantas outras pessoas, né, Dedê? E conhecida como Dedê de Deus. É, Dedê é lindo de Deus. demais. Quando eu descobri isso, eu achei maravilhoso. Ó, agora a apresentação oficial, tá bom? Andresa Carício é treinadora comportamental e desenvolveu a filosofia Todo Santo Dia, onde fala o milagre diário da vida. Em suas palestras e no seu livro de mesmo nome, Todo Santo Dia, que inclusive eu ganhei! E depois de ter uma história sobre isso. Ela compartilha técnicas que podem ser aplicadas por qualquer pessoa e que tem o poder de ajudá-las a desenvolverem um estilo de vida positivo, com pensamentos, emoções, espiritualidade e atitudes capazes de fazê-las superar a insegurança e o medo de ser feliz. Nasceu em Recife e atualmente vive no interior de São Paulo com o marido e 2 filhas. Ai, que lindo, que lindo! Olha só, isso aqui já é um ponto pra gente de partida aqui, Dedê, porque olha só, no seu método, as pessoas podem superar a insegurança e o medo de serem felizes. Me fala disso especificamente da mulher que tá buscando um relacionamento, porque tem medo envolvido. Bastante, tem insegurança envolvida. Bastante. Primeiro, queria agradecer estar aqui com você, é uma bênção, você é luz, tanto que, olha gente, eu tenho um testemunho, vou contar até o final do podcast, eu vou te falar um testemunho muito forte que aconteceu aqui entre a gente quando eu cheguei. Mas respondendo, antes de contar esse testemunho, respondendo a sua pergunta, tem total relacionamento, Luísa. Na verdade, quando nós não desenvolvemos a nossa segurança, que tem a ver também com o nosso pertencimento, nós não conseguimos nos relacionar bem. Porque o que acontece? O relacionamento, ele requer que eu me conheça, que eu goste de quem eu sou, que eu me valorize, eu saiba o meu real merecimento. Quando eu não sei acerca disso, o que acontece? Eu vou buscar no outro aquilo que me falta, ou aquilo que eu nem sei que eu tenho. Às vezes é muito interessante que as pessoas dizem assim, Dedê, eu não queria ser carente, ou eu sou muito carente. As pessoas que eu ajudo, que nós compartilhamos todo santo dia dessa bênção, que é o milagre de buscar a felicidade diariamente a partir de uma filosofia, falam, Dedê, eu não queria ser tão dependente do meu marido, do meu namorado, dos meus amigos, dos relacionamentos nos quais eu me coloco. E eu digo assim, olha, uma primeira receita, mas sem falar de receita de bolo, né? Porque cada pessoa é individual, mas um primeiro caminho, vamos falar nesse sentido, é você saber que carente, todos nós somos carentes, mas a carência, ela tem que se relacionar primeiro comigo, para eu me dar carinho. Eu me dar amor. Então, quando eu falo em carência afetiva, eu tenho que buscar eu, Andresa, me colocar em primeiro cuidado, eu me dar carinho. Então, quando eu me abasteço, eu não fico buscando do outro. Porque a carência é algo natural. Ótimo, perfeito. Então você trouxe um ponto aqui que eu já quero emendar outra legal, pergunta. então Porque outro dia eu recebi na minha caixinha a seguinte pergunta. Luísa, como você alimenta a sua autoestima diariamente? E muito a verdade é que eu posso passar uma lista infinita disso, porque eu faço muito pela minha autoestima, né? Mas agora eu quero ouvir de você, Dedê. O que você faz para alimentar a sua autoestima, o seu autocuidado, o seu autovalor? O que você faz geralmente? Olha, eu sou parecida com a Vona, inclusive eu encontrei uma irmã gêmeas, mas... Adorei, adoro. Mas assim, o meu primeiro acordar de manhã cedo e que eu falo para todos que me seguem é que eu acordo e eu acordo para Deus. Então, por exemplo, quando eu abro os meus olhos, eu entro já em processo de gratidão.
Uau. A primeira conversa que eu tenho é com ele, o primeiro diálogo é com ele. Eu tenho, Luísa, uma lista assim, de prioridades do que eu vou fazer no meu dia, mas eu não preencho o meu dia inteiro. E isso tá um milagre do meu dia. Por quê? Porque quando eu deixo espaço para que Deus governe, ele me dá acessos e oportunidades que eu não abriria se eu tivesse preenchido a minha agenda por inteiro. Eu não sei se você já percebeu isso. Às vezes acontece de alguém te ligar ou alguém te convidar e às vezes você diz assim, um não. Mas você disse um não por quê? Porque você já preencheu tudo e você não deixou espaço para que o divino venha em sua direção. Porque o nosso milagre, ele é concebido e criado diariamente. E quando eu não me abro para recebê-lo, eu me fecho. Então, respondendo a tua pergunta, o que eu faço? Primeira coisa, eu me conecto completamente com Deus. Segunda coisa que eu falo e faço, e está no livro Todo Santo Dia, eu tenho diariamente palavras de profetização. Porque da nossa boca, a palavra de Deus já fala, tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Uau! Isso é muito forte. Existem 3 palavras e frases que as pessoas falam muito, e eu já peço, você que está aí nos ouvindo, que querem ter bons relacionamentos, querem ter uma vida abundante, você tem que tirar essas 3 frases da sua vida. A primeira é assim, eu nasci para sofrer. Eu nasci para dar errado. Essa é muito forte. Então, de manhã cedo eu já falo assim, eu nasci para vencer, eu nasci para ser vitoriosa, eu nasci para dar certo. A segunda é Deus não me ouve. Essa frase é muito corriqueira, tanto que, como eu trabalho muito com a espiritualidade, as pessoas dizem assim, Dedê, mas Deus não me ouve. Deus não me ouve. Parece que Deus não me escuta. Então, para de falar isso. Por quê? Porque nós somos frequência e quando eu digo que Deus não me ouve, eu estou profetizando. Se você parar para pensar, a vida, o mundo, tudo, ele surgiu com a palavra. Deus falou, haja luz. A primeira coisa que ele falou é haja luz. Então, a palavra, ela tem uma força tremenda. Então, quando você acorda de manhã, que a maioria das pessoas acabam acordando e dizem assim, eu queria ficar mais um pouquinho na cama, eu não queria acordar agora, meu Deus do céu, oh meu Deus, mais um dia. Você está profetizando toda essa energia, toda essa frequência. Então, você não consegue se conectar com a bênção e a misericórdia e o milagre do dia. Então, não fale, você que está nos ouvindo, eu nasci para dar errado, eu não nasci para dar certo, ou Deus não me ouve. E a outra, muita corriqueira, tudo dá errado para mim. Gente, tem gente que fala isso o tempo inteiro. Nossa, parece que eu sou imã. E fala brincando às vezes, sabe, Luísa? Fala até em tom de brincadeira. Não fale isso, não mais fale. nunca. Se você falava até em tom de brincadeira, não fale mais. Então, isso eu tenho na minha dinâmica. Eu acordo de manhã e eu já profetizo palavras de vitória. E uma dica muito grande, também está no livro Todo Santo Dia, várias tem. Eu faço ensaios mentais. E é muito poderoso. Como é isso? Conta pra gente. É muito poderoso os ensaios mentais. Você simula uma situação que você deseja que aconteça? É assim, eu aprendi isso num curso de paranormalidade que eu fiz há muitos anos atrás. E nesse curso, mais ou menos, ele dizia pra gente entrar numa frequência, uma frequência bem calma do nosso cérebro, que você consegue fazer por respirações lentas de 10 a 15, cada ser humano é individual. E quando você entra, lógico, antes do sono, né? Você não vai dormir, porque senão não adianta. Você faz comandos, ensaios mentais para o teu dia posterior. Então, eu faço isso antes de dormir. E daí, uma das coisas que eu faço, eu não acordo mais com despertador. Porque as tuas primeiras horas do dia vão determinar todo o teu ânimo, toda a tua disposição para as próximas horas do dia. Então, quando você acorda com despertador, o que acontece? Não é você se despertando, é alguém ou alguma coisa te despertando. Logo, você não está totalmente entregue, porque você ainda estava em outra dimensão, você ainda estava em outra. Não é você que está tendo o livre-arbítrio e o controle para dizer eu estou acordando, não. Alguma coisa te acordou. Então, eu faço um ensaio mental, então vamos dizer que eu tenho que acordar de 6h30, eu já comando o meu cérebro, eu digo 6h15 eu vou acordar. Aí daí você pode perguntar, Andresa, se é um compromisso que você não pode perder, o que eu faço? Se eu tinha que me acordar de 6h30, eu faço para o meu cérebro que eu tenho que acordar de 6h15 e deixo o despertador para 6h30, caso exista alguma intercorrência. E daí todos que estão nos ouvindo conseguem. Isso consegue mesmo. Talvez não no primeiro segundo, mas depois do terceiro dia você consegue. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é programável. Uau! E é muito forte isso. Olha, você vai ver, sua vida vai mudar. Juro pra você.
Olha, só por isso aqui já vale Sim. o quê? Já vale o seu like, já vale um comentário se Tudo. você tá assistindo pelo YouTube. E se você tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio, vale o quê? Vale uma classificação desse nosso Vonocast maravilhoso. E é incrível você passar essa técnica, por quê? Porque é o simples que pode simples. fazer a diferença na sua Total. vida. E é impressionante como as pessoas não fazem o óbvio. Não fazem, não fazem. Às vezes... Quer dizer, esse não era óbvio, É. mas é simples de fazer. É simples. Não é algo que você precisa andar 20 quilômetros, né? Depois Sim. ajoelhar e andar mais 10. Sim. Não, a gente tá falando de algo que você faz alguns E que transforma minutos em casa. toda a tua vida e muito. Mas isso é muito forte. Isso que eu tô te dizendo é muito poderoso. E ao longo do dia, tem mais alguma Muita dinâmica? coisa. É, muita coisa. Pois Então, é uma lista, né? é uma Não dá pra lista. passar uma lista. Mas, por exemplo, 3 coisas. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, partindo desse pressuposto, nós temos que cuidar dessas 3 frentes. Então, no tocante ao corpo, tudo está no livro Todo Santo Dia, mas resumindo, no tocante ao corpo, eu me alimento extremamente bem. Então, eu sou uma pessoa que desde quando eu tive minhas filhas, Luísa, e você também é mãe, sabe disso, eu criei um novo hábito alimentar. Tudo que eu ia comer, eu dizia assim, isso vai fazer bem para a Lise, que foi a primeira. E isso tem vitamina? Quais são as vitaminas que tem? E depois daquele mindset mudado, agora que eu me cuido, eu faço, isso vai fazer bem para a Andresa? Isso de verdade vai trazer vitalidade, energia, força. Então, praticamente, eu como tudo que é natural. Para dizer, Andresa, o que é se alimentar bem? Tá vago, legal. Então, muita fruta, legume, salada. Eu hoje não como mais carne vermelha, mas não vou entrar nesse mérito. Foi bem uma dinâmica que não foi uma decisão vinda por mim, foi pela espiritualidade. Quando eu comecei a escrever os livros, eu abri a Bíblia e Deus diz assim, filha, tirei tua vontade de comer carne. Isso faz 6 anos, mais ou menos. E desde então eu não tive mais vontade e verdadeiramente parei. E eu faço muito jejum também. Então, como eu trabalho muito com a espiritualidade e o jejum é importante, depois vocês pesquisem também, mas procurem seu médico antes, enfim. Então, eu cuido muito da alimentação. Eu faço todo santo dia atividade física. Então, por exemplo, André, você faz aos domingos? Faço. Porque domingo também é dia. Então, a gente não toma água domingo, a gente não toma banho. Tudo. Então, eu não deixo de fazer atividade física aos domingos. Eu tomo muita água. Então, mais de 3, 4 litros de água por dia. E eu tenho uma boa noite de sono. Então, isso é o que eu faço com o meu corpo. E aí você tá falando pra gente o mínimo que todo mundo deveria estar fazendo também. Todo mundo deveria estar fazendo. Sim. Né? Sim. E daí tem o espírito, né? Você me permite. Então, eu tenho um diálogo. Eu digo que eu deixo a minha agenda aberta para Deus o tempo inteiro. Então, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, mas você ora o tempo inteiro? Não é questão de orar ajoelhando-se. É questão de trazer ele para a sua vida o dia todo. Então, todas as decisões que eu vou tomar, eu conecto com ele. E eu percebo quando é de Deus. Por exemplo, o nosso encontro. Eu estava em casa, uma grande amiga em comum, a Mari, manda áudio. E naquele mesmo momento eu sabia que ela estava apenas sendo um instrumento. Então, eu tenho esse tipo de percepção. Então, eu me abro muito para a espiritualidade e a alma, que são as emoções. Então, eu cuido, por exemplo, quando eu sinto medo, é muito interessante se eu falar para eles, porque a gente estava falando sobre insegurança, retomando insegurança que a gente falou. Minha filhinha de 11 anos perguntou assim, mamãe, a senhora é muito destemida. Algum momento a senhora tem medo? Eu fiz, não, deixa eu te falar uma coisa. A mamãe tem medo, sim. Medo é uma emoção de todos os seres humanos. Mas a mamãe também tem coragem. E o espírito da mamãe, ele é de coragem, não é de covardia. Então, o medo é da carne. E o espírito é corajoso. Exato, isso é forte. Uau! Exato. Agora, pega esse like. código. Dá um like, mas pega esse código. Porque sempre que você se perceber no medo, lembre-se que o seu espírito é corajoso. E tá na palavra de Deus. Obrigada por isso, cara. E tá na Bíblia, tá na palavra de Deus. Então, o corpo, ele sente medo. Mas o espírito não é feito de covardia. Olha que bonito, o espírito. Então, a gente tem que trazer essa espiritualidade fortalecida para o nosso dia. E depois a alma, porque a alma são as emoções. Então, saber lidar com as emoções. Então, o que esse medo está querendo me dizer? Que eu vou ter que estudar mais, que eu vou ter que procurar um reforço, que eu vou ter que ir um pouco com cautela, sem correr tanto. O que essa insegurança está me posicionando? Será que existe um pouco de vaidade? Será que existe um pouco de orgulho? Será que eu estou querendo ser aceita pelas pessoas e por isso está me gerando insegurança? Então,
cada emoção humana, ela nos diz algo. Então, é sobre isso que a gente fala. É você cuidar desse tripé. Maravilhoso. São sentimentos dando o caminho. Exato. Eles não existem à toa, né? Então, Perfeito. medo. O que você tem pra mim? O que eu posso aprender com você? O que você, né? Perfeito. Porque, de maneira geral, o medo tá mostrando uma falta de conhecimento de alguma coisa. Perfeito. Eu tenho medo de escalar montanha. Porque eu não sei Sim. nada sobre escalar Perfeito. montanha. É perigoso, não é? Qual que é o desconhecido. risco? Sim. Mas tem instrumento de segurança? Tenho medo de Perfeito. relacionamento. O que eu sei sobre relacionamento? A gente aprende Perfeito. sobre relacionamento, Sim. Dedê? A gente não aprende, cara. A gente vai pra experiência. vida, né? Perfeito. E se eu Exatamente. pudesse aprender sobre? E se eu pudesse Sim. me conhecer para... Antes de entrar, me conhecer para entrar nesse relacionamento, sabendo quem eu sou, né? E se eu pudesse conhecer melhor o outro para saber onde que eu tô amarrando meu jegue, né? Isso é tão importante, porque eu falo, sabe, Luísa, para as pessoas que me seguem, uma das coisas mais importantes que existe na nossa vida é os nossos relacionamentos. A qualidade da nossa vida, ela é diretamente relacionada com quem eu vivo, principalmente com quem eu escolho para ser o meu companheiro, a minha companheira. Então, por exemplo, a pessoa que está nos ouvindo agora, dependendo da pessoa que ela escolheu para estar junto, a qualidade da vida dela vai ser total, não é um pouco influenciada, é totalmente influenciada. Então, isso é muito sério, quem você escolhe para se relacionar. Então, em relação a tudo, ser sócio, amigo, mas quando a gente fala de relacionamento amoroso, isso é muito sério. Porque é um nível de troca de energia, né, muito profundo. Tudo, né? É troca de energia, troca de sentimento, precisa ter o mesmo propósito. Como que eu vou estar junto com meu marido se ele tiver com propósito X ou com Y? Nós não vamos conseguir vai caminhar para lugares diferentes. Sim. Né? E um vai puxar o outro. E tem uma coisa que você fala, Dedê, que é o seguinte: quando a gente entra numa relação, a gente se leva para essa relação, Sim. né? Que você fala da importância do autoconhecimento. E você usa uma analogia que eu quero que você traga com as suas palavras. Combinado. Que é do sal na água, do açúcar na água. Sim, sim. Fala um pouquinho disso pra gente, que você fala da importância do autoconhecimento. Sim, né? porque assim, quando nós nos conhecemos de verdade, a gente consegue entregar pro outro aquilo que é verdadeiro. Quando a gente não se conhece, o que acontece? A gente vai tentar buscar no outro aquilo que nos falta. E daí a gente fica sempre numa relação de dependência. A gente não consegue ter o melhor da relação. A gente fica numa relação em que é sempre ou uma possessão, ou uma dependência, ou algo que não consegue trazer fruto de verdade. Eu gosto muito também de uma analogia, falando, já que você falou de analogias, por exemplo, a árvore. Vamos pensar na árvore. Vamos. A árvore, ela faz raízes profundas. E a árvore, ela não precisa, por exemplo, ficar falando para os outros nada. Ela demonstra pelos seus frutos. Uau! É forte também. Um relacionamento próspero, ele dá fruto. E o fruto, ele é dado pela própria forma pela qual nós nos colocamos. Quando eu estou bem nos meus relacionamentos, eu acabo ficando bem também para a vida. Só que antes de eu estar bem para o meu relacionamento, primeiro eu estava bem comigo. Você percebe que é como se fosse assim, é um relacionamento, eu penso que é um tripé, é um relacionamento vertical com a espiritualidade, porque eu tenho que estar bem com o meu Criador, ao mesmo tempo ele é horizontal com o outro e ele passa de novo por mim. Então, quando eu tenho esse tripé da espiritualidade, daquele que está comigo e eu comigo mesma, eu consigo, então, trazer os frutos. Mas por quê? Porque minha raiz está fortalecida. Então, quando eu estou bem comigo, que é a minha raiz forte, eu consigo dar bons frutos. E quem estiver junto comigo vai conseguir desfrutar dessa colheita. Uau! É o que eu chamo de relacionamento com base com forte. Base. Nossa, né? poderoso. Porque se a gente tá ali capenga, Nossa. e aí encontra outra pessoa que provavelmente vai estar capenga. Vai porque, estar capenga. Né, As energias a energia se atraem. Elas se atraem ali. E aí a gente vai construir um relacionamento. Que relacionamento vai ser esse? Será que na primeira diferença que a gente descobrir sobre nós, ou na primeira decisão importante que a gente precisar negociar para atender aos dois, será que a gente vai conseguir? Ou a gente vai se atacar? Ou a gente vai se separar? Né? Então, os relacionamentos com base forte, eles saem disso aí.
Uma pessoa que tá Sim. bem com ela mesma. E com isso ela encontra outra pessoa que tá bem também, Sim. né? Que tem esse canal com a espiritualidade. E transbordam. Transbordam. E transborda. Isso. Aí o seu cálice, ele transborda. Lindo. E quando transborda, principalmente quando a gente tem filhos, eu tenho 2 menininhas, a importância de nós estarmos bem é fundamental, porque nós educamos, não é por aquilo que a gente fala, é pelos nossos exemplos. Então é a forma que eu trato o Tiago, a forma que o Tiago me trata. Isso vai refletir como Lise, quando crescer, e Laís, vai aceitar e permitir ser tratada. Porque hoje mulheres que aceitam migalhas, geralmente elas tiveram na infância, uma infância na qual elas ouviam isso dos seus pais, ou elas, na hora em que receberam amor de pai e mãe, elas, por não terem maturidade, que é normativo, normal da criança não ter essa maturidade, elas internalizaram amor do jeito errado. Uau. Isso é forte, isso é poderoso. Então, hoje você que está nos assistindo, que está aceitando migalhas, está aceitando qualquer coisa, nossa, fica buscando quem não te quer. Eu fico boba, Luísa. Se Deus rasgou uma pessoa da tua vida, se uma página foi rasgada, por que você está tentando reconstruir uma página que já foi rasgada? Nossa! Arrepiei! Sim. Para de tentar colar a página rasgada, Isso. pelo amor de Deus. Dedê, obrigada por isso. Forte. É isso, É cara. isso. É uma necessidade de Sim. não ter aquela página perdida no livro. Como se aquela página fosse... E ela tá conectada com... É como se fosse assim, como eu não me sinto e não me conheço, eu não me sinto totalmente valorizada, eu vou buscar colar essa página para tentar até confirmar o meu valor. Então eu vou ficando nessa busca daquele homem difícil. No fundo, às vezes é para tentar dizer, não, eu tenho valor, porque como eu não entendo o meu valor, eu quero que ele me dê valor. Então eu acho ele tão difícil que se ele disser que quiser ficar comigo, eu vou dizer, pronto, então eu tenho valor. Eu tenho valor. Olha isso, É onde que você forte. está buscando o seu valor. E não precisa ser assim, porque quando você faz isso, o que você está fazendo é aceitando pouco, sendo que a vida, Deus, todos os relacionamentos Sim. podem ser tão mais para você, podem te entregar tanto mais que... talvez você nem conheça isso ainda, mas tá disponível para você, né? Mas primeiro tem que parar de aceitar a migalha para que alguém possa vir com um prato de comida, porque É verdade. a gente não recebe um prato de comida se a gente já encheu a barriga com a migalha. E Dedê, tem Isso é mulheres que já desistiram do relacionamento. Muitas. E elas Muitas. falam assim: eu desisti. Depois de relacionamentos frustrados, Sim. rejeição e tudo mais. E aí? O que a gente pode falar para essa nossa mulher? No fundo, Luísa, eu sinto... Elas falam isso. Elas falam mesmo pra mim também. Eu desisti. Mas no fundo, elas não desistiram do relacionamento. Elas desistiram de sentir a dor do relacionamento frustrado. Então, no fundo, elas querem um relacionamento. O que elas não querem é sentir a dor. Só que, olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sei se você já teve a experiência de ser mãe, mas a Luísa tem, ela vai concordar comigo. É a maior bênção do mundo. Só que nós passamos por muitos processos de dor. Sim. Primeiro, quando você é mãe, você não vai ser mais nunca uma pessoa que não é mãe. Você vai ser mãe. Então, o tempo inteiro você vai ter preocupação, você vai colocar muitas das vezes a sua vida em segundo plano. Tem até algo muito forte que uma vez eu estava escutando, então eu vou concluir a minha fala, mas eu queria contar uma história bem rápida, que é muito forte, inclusive você vai arrepiar. Certa vez perguntando a um sábio, e perguntaram para ele assim, o que era a coisa mais importante na vida. E ele falou assim, geralmente falam que a coisa mais importante na vida é o tempo. Só que daí ele questionou. O tempo, ele só verdadeiramente tem valor se eu tenho vida. Logo, a coisa mais importante não é o tempo, é a vida. Porque se eu não tiver vida, eu estiver morto, o tempo não vale nada. Aí daí chegou a questionar o sábio, os discípulos que estavam junto com ele. Ele falou, muito bem. Quem aqui é pai? Aí levantaram. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você tivesse exatamente na beira da morte, você e outra pessoa desconhecida, e chegasse a pessoa que fosse te executar e dissesse assim, diga um motivo pelo qual você merece viver ou quer viver.
O que você diria? Aí ele falou, não, eu diria que eu tenho filhos, eu tenho família, eu preciso estar vivo e eu ia fazer de tudo para aquela chance ser dada para mim, não para o outro. Muito bem, agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Digamos que você estivesse para ser morto e quem estivesse ao teu lado fosse o teu filho ou tua filha. Você ia querer viver ou você daria a vida para ele? Na mesma hora, ele falou, eu daria a vida para o meu filho na mesma hora. E daí ele falou, portanto, o mais importante ainda que a vida é o amor. Então, a coisa mais importante da vida é o amor. Então, trazendo agora o amor, a pessoa que está nos ouvindo, ela até arrepio, ela não desiste do amor. Porque o amor é a coisa mais importante da vida. Se eu desistir do amor, eu estou desistindo da minha própria vida. Porque o amor, ele cura, o amor liberta, o amor regenera, o amor é a vida, o amor é o que transborda. E eu vou te provar isso com a tua adolescência. Quando você começou a se apaixonar, aquela energia, é uma coisa de louco, você disse assim, meu Deus, o que é isso? Porque isso é amor, isso é olho que brilha, é a oportunidade de se entregar, de conhecer, de amadurecer. E olha, mais forte ainda que eu vou te falar. Você surgiu exatamente a partir de uma relação, de um amor. Total. Então, a criação, ela surge por uma relação entre duas pessoas. Então, você não desistiu do amor e não desista do amor. Você apenas não quer sofrer, mas para você viver esse amor, você tem que correr o risco de sofrer. Uau! E aí, o que a gente pode, de repente, pensar é como entrar em relacionamentos que têm mais chance de prosperar, de ser longevo, de ser com alguém de caráter, né? Porque a gente pode aprender mais sobre isso e diminuir a chance de cair no buraco, Perfeito. né? É os ambientes. É onde você busca, aonde você vai. Às vezes elas dizem, né? Ai, eu não quero um homem safado, eu não quero... Ai, tá. Aonde é que você tá indo? Aí só tá indo nos lugares que tem os garões que não dá. Pode ser que aconteça? Pode ser. Eu encontrei o meu no cruzeiro. Mas não no cruzeiro Olha de aí a revelação. carnaval. Luísa, num cruzeiro de carnaval. Então, o que eu costumo dizer? Que onde a gente tá e considerando que somos nós, mulheres de valor, Sim. lá estarão também outras pessoas de Sim, valor, sim. certo? Agora, quais as chances? É, Elas isso são que eu tô maiores falando. ou menores, Ou menores. de encontrar um parceiro de vida no carnaval, no cruzeiro do carnaval? Verdade. É uma chance pequena. Mas olha que né? forte, como Deus é poderoso. Eu encontrei ele lá, mas o Espírito Santo não me deixou conectar com ele lá. Você acredita com isso? Porque se eu tivesse me conectado com ele lá, nós não estaríamos juntos. Então, olha que forte, gente. Escuta isso que eu vou te falar. Às vezes, você até se relaciona ou se conecta com alguém, mas a hora mesmo da semente ser lançada no solo vai ser no tempo propício para que possa dar fruto. Porque existem estações. E quando eu o vi lá, ele é muito bonito, um homem muito alto. E eu olhei, na mesma hora eu me conectei com ele, eu disse, que homem lindo. Mas eu não fui até ele. E quando eu voltei, eu vi, na época era ainda a época do Orkut, falecido Orkut. Eu entrei no meu Orkut, ele, na época, tinha assim, quando tinha esses cruzeiros, aí tinha assim, os caras convidavam as meninas já para ficar amigo. E eu não aceitei a amizade, porque eu não conhecia. Aí quando eu fui no meu Orkut, eu disse, meu Deus, ele me convidou para ser amiga. Aí eu aceitei e a gente começou a conversar. Mas o ambiente já era um outro ambiente. Não era um ambiente de ficar, de apenas curtir, não. Era um outro ambiente. Então, você percebe a importância? E Dedê, teve a oportunidade de se conhecer lá no cruzeiro? Tipo, Não, nem conheci. Eu só olhei só de viu, longe. né? Poderia Foi. ter aproximado, poderia ter tido uma Sim, iniciativa. Mas sim. não rolou desespero do tipo, meu Deus do céu, eu tenho que... Porque eu percebo muitas vezes que essa energia do desespero afasta. Lógico. né? Quem que quer alguém desesperado? Ninguém. E aí, como você tava tranquila, plena, Sim. lindo, um gato. Sim, mas lindo, tá tudo bem, mas tá tudo ok, né? É, tá tudo E ok. isso talvez até tenha feito essa... Fez, contribuído pra porque essa aproximação. ele só tinha tido uma namorada na vida e ele já estava 6 anos solteiro. Então, até para eu conquistar esse homem, eu precisei da ajuda de uma amiga minha.
Porque o que aconteceu, gente? Liberando aqui nos bastidores, né? No palco, na verdade. O que aconteceu? Eu fui casada a vida inteira. E eu só tive um relacionamento. Eu conheci o meu ex-marido com 15 anos, casei aos 19 e fiquei com ele até os 29. E eu não tinha qualquer maturidade. Eu era totalmente ingênua. Eu não saberia... Eu não tinha técnicas. Tanto que na época, Luísa, foi muito engraçado. Eu comprei todos os livros que você sonhar. Eu tenho tudo em casa. Eu tenho mais de 15 livros. Como conquistar um homem. As técnicas, tá eu tinha tudo. Estratégia tá aqui, né? Lógico, gente. Precisamos entender. Porque eu, de experiência, era totalmente imaturo. Só tinha tido uma relação. Eu não tinha... e eu estava muito tempo fora desse ambiente de paquera. E daí eu comprei todos os livros e tal. E daí foi muito engraçado, porque quando eu conheci Thiago, no caso de conhecer de verdade, a gente ficou falando ali na internet e tal, não sei o quê. Aí ele me convidou pra gente ir pra uma festa. E daí eu disse, eu não vou sozinha. Né, de jeito nenhum, não vou sozinha, vou pagar isso, né, ele achar já. E daí eu chamei essa minha amiga, a Anne, que era uma menina já muito experiente, era uma mulher muito assim, já tinha tido vários relacionamentos e tal, e ela era uma mulher difícil, bonita, e eu disse, vamos comigo, Anne, ela vamos. E ao chegar lá, a gente se conheceu e a gente ficou. Só que a gente não marcou mais nada, ele falou assim, amanhã, vamos se ver de novo? Aí eu fiz, vamos, né, lógico, vamos. Então ele falou, eu te ligo. Muito bem. Chegou no outro dia, eu doida pra ligar pra ele, doida. Aí a Anne disse, você não vai ligar. Aí eu falei assim, nossa, Anne, mas e se eu não ver ele mais nunca na minha vida? Então, aí não é pra ver. Desespero, né, gente? Foi, isso é legal, isso é testemunho muito legal. Porque ele é, né? Mas na época ainda era mais bonito, né? Porque mais novo ainda, mas ele é lindo. E 6 anos, gente, solteiro, o que se espera de um homem desse? Ela falou, não, você vai ter que jogar. E eu não sabia esse negócio de jogo e tal. Ela falou assim, você não vai ligar. E beleza, eu não liguei. Aí ele tocou. Calma. Aí ele convidou pra eu ir pro churrasco. Tava lá. Ela falou assim, você não vai. Você vai dizer que vai pro cinema comigo. E eu fiz exatamente como ela falou. E eu morrendo lá, disse, meu Deus Nossa, do ele nunca mais vai me ligar, Foi ele isso nunca que eu mais vai pensei. me convidar. Foi o contrário. Eu cheguei em casa, ele já tava ligando. E foi muito legal, porque eu até brinco, ele sabe disso tudo hoje, mas eu até brinco, eu disse assim, a Anne que me ajudou, porque eu não iria fazer isso, talvez até desse certo também fazendo do meu jeito, mas o início realmente do relacionamento, existe um pouquinho da sedução. É natural a gente querer o desespero com esse medo, mas se for para ser seu, eu falo assim, que não deixe ficar, vamos dizer assim, que dê tempo da saudade, mas que não deixe a saudade virar esquecimento. Uau! Isso é forte. Muito bom, muito bom. E daí foi o que aconteceu, e graças a Deus estamos juntos, mas eu nem imaginava que fosse dar. Tanto que eu falava até pra minha mãe, eu disse, mãe, eu tô conhecendo um rapaz, mas ele é muito bonito, esse é só pra conhecer mesmo. E foi o que deu certo. E de como é que foi esse desenrolar? Depois de quanto tempo que vocês começaram a namorar mesmo? Um mês. Um mês? Um mês. E depois se casaram? Foi assim, foram morar juntos? a gente começou a se conhecer, então a gente ia sempre pra cinema e tal, e a gente não tinha transado, não tinha tido, assim, enfim, até porque ia ser minha experiência, assim, né, depois de tanto tempo, enfim, né, com uma pessoa. E daí, quando já estava um mês a gente se conhecendo, eu senti que naquele dia ele queria, né? Porque ele falou assim, e a gente podia estender amanhã, tomar café junto. Aí café junto? Então a gente vai pra algum lugar, né? Vai tomar um café junto, né? Aí eu fiz assim, meu Deus, e aí? Mas eu sou muito sincera, sabe, Luiz? E principalmente naquela época, eu disse assim, eu não tava desesperada, eu tava bem, eu era uma mulher muito bem-sucedida. Eu hoje, além de palestrante, enfim, empresária. Na época eu não era tudo isso. Na época eu era tabeliã. Mas como tabeliã, eu já era tabeliã, já era dona de um cartório, já tinha uma independência financeira, tava muito bem comigo. Eu disse, não tô sabe, se eu tô gostando dele, eu vou dizer que tô gostando dele. Daí, quando ele falou isso, eu falei assim, olha, mas eu preciso saber quais são suas reais intenções comigo. Porque as minhas intenções são boas, mas eu preciso saber, pra gente dar espaço, quais são as suas comigo. Então eu joguei na lata. Aí ele falou assim, não, são as melhores possíveis. Aí eu fiz, então tá certo. Aí, enfim, aconteceu e tal. Só que daí tem um episódio, gente, vocês vão gostar muito. O meu público ama quando eu conto. Porque daí no outro dia, depois que tinha acontecido tudo, foi uma noite linda, enfim. A gente almoçou juntos e ele morava numa cidade, eu morava noutra. Eu sou de Pirassununga, moro em Pirassununga, que é onde é meu cartório, e ele em Amparo. E daí, quando
chegou o final do encontro, eu falei, e aí? Semana que vem a gente vai se ver? Aí ele falou, então, semana que vem eu tenho um churrasco. Então? Começou com então? Então o quê? Então o quê? Aí ele falou, eu tenho um churrasco. Aí quando ele falou isso, aí eu também já falei na lata de novo. E daí eu falei assim, olha, faz assim, ó. Eu não tô pra brincadeira. Vamos finalizar por aqui? Se você tem um churrasco, tá tudo certo. Foi momentos bons que a gente viveu juntos. Mas se for pra gente seguir, a gente vai seguir juntos. Você pode ir pro seu churrasco, mas eu preciso ter um espaço também junto. Se não der pra ter esse espaço, tá tudo certo pra mim. Na mesma hora, Luiz, ele falou, não, pelo amor de Deus, a gente vai estar juntos e tal. Aí deu certo. Aí estamos até hoje. Mas ele precisou desse... Do seu posicionamento, do meu posicionamento. Total. Porque, olha só, você sabia o que você queria. Eu sabia o que eu queria. Você não teve medo de Nenhum, falar o que você queria. Porque eu não tava blefando. Você não estava desesperada. Eu não tava blefando, Você já tinha uma vida acontecendo. Sim, você não estava carente. Você não estava dependente de alguém. De jeito nenhum. Então, as condições estão ok. Sim. Você quer entrar aqui nas condições ok? Sim. Porque se você quiser, tem espaço pra você e eu tô pronta pra isso. Mas se você não quiser, tá tudo certo bem. também. Vamos parar por aqui. Isso. Você segue, vai pro seu churrasco e tá tudo bem. E tá tudo bem. E é sem piti. Sem piti, lógico. Não é com textão, não é numa boa, cara. Eu quero que a gente seja feliz. E se você vai ser feliz no seu churrasco, tá tranquilo. Tá tudo certo. Né? Porque eu sei o que eu quero. Isso. Exatamente. Sem medo de se posicionar. Sem medo. Eu vejo que muitas mulheres têm medo de se posicionar, porque na cabeça delas tá passando. Mas se eu falar um negócio desse, aí é que ele vai se afastar. Gente, se você fala... Mas se afastou, não era pra ser também. Exato. Se você fala o que é importante pra você e o cara se afasta, ele não tá afim de te entregar o que é importante pra você. Quem tá, investe. Exato. Né? Isso. E respeita o seu tempo. Porque se você fala também assim, olha, beleza, a gente vai transar, só que não é agora ainda. Eu preciso de mais intimidade, eu preciso de mais um tempo. O cara certo respeita. Não é? Exatamente. Agora, eu vejo cada vez mais os homens com atitudes muito ruins com as mulheres, porque as mulheres estão aceitando. Sim. Se você aceita migalha, é migalha que você tem. Se você aceita pouco, é pouco que você tem. Agora, quando você se posiciona, quando você se valoriza, quando você se coloca no lugar que é o lugar de princesa, ele vai te tratar como uma princesa e vai ser um príncipe. Mas é muito louco, né, Dedê? Porque muitas mulheres estão falando isso. Mas eu queria que um homem me tratasse assim, que ele me ouvisse, eu queria que ele fosse presente na relação. Mas você olha pro que ela faz com ela mesma, não tem nada disso. Ela não é presente pra ela mesma, ela não se cuida. Não se coloca na agenda. Ela não se dá atenção, não se coloca na agenda. Olha isso. Isso é forte. Eu falo enfim, diariamente, né? Eu faço lives diariamente, 7h30 da manhã, e eu falo que um dos princípios, dos pilares do Todo Santo Dia é nós nos colocarmos na agenda. Então eu pergunto para quem está nos ouvindo agora, qual é o horário do seu dia que você se coloca na agenda? Que você diz assim, não, esse é um horário meu, esse é um tempo meu. E fora isso, você também saber os seus limites, para que você possa estabelecer as fronteiras. Então, quando eu não sei os meus limites, eu deixo a minha vida totalmente aberta e a pessoa que entra faz o que quer com ela. Aí eu digo assim, nossa, mas faz o que quer comigo. Lógico, eu não coloquei limites. Eu não estabeleci limites. Então, é muito importante para você que quer prosperar no seu relacionamento, que quer prosperar na sua vida, que você se conheça para colocar seus limites. E daí o outro vai te respeitar. Por exemplo, eu sei quais são os limites de Tiago. O Tiago sabe quais são os meus limites. E juntos nós vamos construindo. Porque não é tudo mil maravilhas. Não é tudo perfeito. Não é vida de Hollywood, gente. Não existe isso. Não existe um relacionamento hollywoodiano. E se você está buscando isso, talvez por isso que você está solteira até hoje. Porque você está buscando uma ilusão, uma mentira. Você está escutando, você está buscando que você vê em stories, feeds, que são coisas que são para aquele momento. A pessoa tirou. Não é isso. Então, às vezes também o teu relacionamento está passando por um momento ruim. Mas você tem que ver a trajetória. Você não pode se focar os teus olhos apenas em momentos. Você tem que ver a trajetória, você tem que ver o percurso, você tem que ver o propósito, você tem que ver a intenção, você tem que ver tudo, todo. A árvore não é feita só daquele fruto. Ela é feita de um composto. Então as pessoas, elas se precipitam muito também. Nossa, é tão lindo, tão profundo isso que você está falando, que aqui agora eu tô pensando aqui na minha cabeça, Dedê. Imagina essa mulher
que é o meu público aqui, ela tá buscando um relacionamento, ela não tá encontrando alguém que faça sentido. Então ela tá se frustrando, ela tá cansada, ela já tá desanimando. E aí eu queria que você trouxesse agora um olhar para ela, para ela começar com ela mesma. O que ela poderia desligar o nosso podcast aqui e ela ir lá e falar, não, eu vou concentrar aqui em mim, começando por essa parte. Dá uma ideia pra ela, Dedê. Dou sim. Vou falar bem rasgado, tá, gente? E de forma bem simples mesmo, do básico. Porque é aquilo, né? O básico, arroz e feijão que alimenta mesmo, né? Então, olha só. Primeira coisa, você que já quer mudança agora. Pega um papel e uma caneta e coloca num lado, assim. O que você gosta? Simples, super simples. O que você gosta no homem? O que você gosta num relacionamento? O que você gosta? O que você não gosta? E o que você não tolera? Então, são 3 coisas muito fortes. Porque, olha só, tem coisa que você não gosta, mas que vai. Tipo, relacionamento é renúncia. Então, você tem coisa em Tiago que eu não gosto. Não vou mentir, por exemplo, meu marido... Um parênteses pra gente depois continuar a dinâmica. Meu marido, por exemplo, ele é super quieto. E eu sou super comunicativa. Então, às vezes, eu quero conversar com o Tiago e ele tá lá quieto. Eu falo, Tiago, conversa um pouquinho, vai, vamos... Nem de engano conversa. É o mesmo perfil aqui, ó, nossa. Ó. O Léo também é quietão, o Michael também. Vamos bater um lero agora? Vai, ele vai. Tá. Então, assim, tipo assim, tem coisa... Mas tem coisas que você não pode também tolerar mais dentro do relacionamento. São então, os inegociáveis, os né? inegociáveis. Então, você faz um tripé. Inclusive, no livro Todo Santo Dia, eu falo, tem uma parte que eu falo de relacionamento, e eu falo um código de conduta que você tem que ter, inclusive, no seu relacionamento. Um código dos dois. Uma aliança. O que no seu relacionamento você não vai tolerar entre você? Porque, por exemplo, talvez a Luísa com o marido dela, para ele está tudo ok, por exemplo, ele ir para uma boate. Mas, por exemplo, no meu relacionamento com o Tiago não tá tudo ok acontecer isso. E daí, talvez, se um dia ele precise por causa de um negócio, a gente pode até fazer alguma exceção, mas vai ter que estar alinhado com o propósito da nossa relação. Ah, lá vai ter um network, vai ter alguém importante, vai ter algo que... Enfim, então, assim... Tem que existir um código de conduta. Porque se não existir esse código de conduta, vai existir muito desrespeito. Mas para essa que talvez esteja solteira, que você está falando, que está querendo entrar dentro de um relacionamento, ela precisa entrar dentro de um hertz. Ela precisa entrar dentro de uma frequência. E essa frequência é do amor próprio. Essa frequência é do autocuidado. Então você só vai ter esse autocuidado se você se conhecer. E uma forma muito simples e rasgada de você se conhecer é você colocar isso mesmo. O que eu gosto, o que eu não gosto e o que eu não tolero mais na minha vida. E daí, quando você coloca pelo menos 10 itens, 15 que seja, você vai começar a atrair o que você gosta. Você não vai pro negativo. O negativo é apenas para te dar ciência. Mas o que você vai atrair é o que você gosta. E daí você vai procurar perguntar-se: quais são os ambientes que certamente essa pessoa estaria? Que lugares eu devo frequentar? Quais são as pessoas que eu desejo trazer que estão alinhadas com o meu propósito? Quais são esses lugares? E daí você vai se abrir para esses novos acessos. Só que daí é muito forte. Mas você precisa estar bem com você. Porque se você não estiver bem, as coisas não... E daí é uma coisa importante para você agora. Olha só, tem coisas que acontecem para a gente aprender. Tem coisas que só vão acontecer quando você tiver aprendido. Então é forte. Vocês ouviram, né? Eu falei até baixinho para vocês se conectarem agora. Então, se não aconteceu agora ainda, é porque você não aprendeu. É que nem joguinho que você só passa para a próxima fase, se você tiver aprendido a anterior, é que nem a primeira, só vai para a segunda quando aprendeu a anterior. Então, talvez se você está em ciclos repetitivos de relacionamento que não está certo, é porque você está insistindo nos mesmos erros, nos mesmos perfis, naquele mesmo tipo de pessoa. Enquanto você não mudar esse mindset, enquanto você não mudar esse disco, você não vai conseguir entrar no hertz, na frequência do relacionamento próspero. Nossa, olha o poder. Gente, Dedê não sabe, não conhece o meu método. Uau! E ela acabou de descrever módulo 1 do meu curso. Nossa! E o que eu te falo, por que eu tô te trazendo esse ponto aqui? Porque é o seguinte, tem pessoas que já decodificaram aquilo que para você ainda é um mistério, é estranho, é difícil. Alguém já decodificou, né? Já tá o caminho já tá trilhado.
Basta você falar, quero, dá a mão aqui, e a gente dá. Então, se conecte com essas pessoas que já vivem o que você deseja viver. Isso. Que já desconstruíram aquilo que antes era difícil. É por isso que eu falo que o Vonocast existe para tornar esse processo mais leve, divertido e fácil. Amém. Porque pode ser mais fácil, pode ser mais simples, né? A gente aprendeu Sim. que relacionamento é sofrido, é difícil, né? E aí ficam mulheres falando que eu não quero ter mais. Eu não Sim. quero ter... Não, você não quer ter aquilo que você vivia. Você não Mas quer e ter a dor. eu falava numa das entrevistas aqui, eu falei assim, tá, mas e se eu te contar que meu relacionamento é assim? Isso, A você gente ia se querer? apoia, a gente Ai, que vive o delícia. sonho Ah, do assim eu quero. outro, né? Ah, sim, eu quero, mas isso existe? Existe. Existe. E aí você trouxe o ponto aqui, ó. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu não tolero. E se a gente não tem clareza disso, a gente tolera. Perfeito. A gente aceita de novo. Porque E você a não gente colocou deixa limite. passar, Sim. que não coloca limite. E eu lembro que quando eu conheci o Léo, eu vim de um relacionamento que não foi legal. E quando terminou esse relacionamento, eu falei, cara, não é possível. Porque eu já tava com 33 anos. Eu ia fazer 33 anos. Eu queria muito ter filho. Sim. E eu falava, essa Eita, conta ele não mesmo. vai fechar. Porque se eu levar 1 ano e meio pra poder entender que a pessoa não quer casar, É muito tempo. Porque Sim. 33, 34,5. Aí se esse Uau. do 34,5 falar que não quer, não vai dar tempo. E eu falei, como eu vou descobrir isso mais rápido? E aí, quando eu fiz a minha listinha, uma coisa que eu coloquei ali, eu nunca vou esquecer. Eu coloquei ali. Eu não aceito, é inadmissível arrepio. para mim ter medo de falar alguma coisa. Uau. Ter medo de soltar uma ideia. Sim. Ter medo de apresentar o meu sonho. Inadmissível. Porque isso vai significar que eu não tô sendo eu. Sim. Né? Eu ter medo de falar que eu quero encontrar com as minhas amigas. Ter medo de contar que eu encontrei com as minhas amigas e a gente bebeu umas a mais. Não, eu não quero ter medo disso. Porque não é com meu pai que eu tô falando. É com meu parceiro. E aquilo pra mim foi uma grande virada de chave. Porque quando eu fui conhecer o Léo, eu fui falar várias coisas pra ver como que eu ia me sentir falando aquilo. Ai, meu sonho é fazer a transição de carreira. Meu sonho é viajar o mundo. Meu sonho... Porque eu quero ver, assim, ó, falei. O que ele vai fazer ver. com essa informação? Nossa, que legal, que interessante. Nossa, eu nunca pensei nisso. Me conta mais sobre isso. Eu falei, opa, peraí. É alguém que não criticou? É alguém que não falou assim, isso aí não funciona. Agora trabalhar com Sim. internet não funciona, não. Interessante. Gosto de quem eu sou conversando com ele. Gosto, né, dessa lindo. conexão de objetivos de vida Você e falou tudo algo mais. lindo agora. Olha, peguem essa frase, escreve aí nos comentários. Gosto de quem eu sou quando estou com ele. Meu Deus do céu. Isso é forte, isso é poderoso. É isso. Ela já deu uma chave aqui tremenda. Você acabou de dar uma chave tremenda. Então, um caminho poderoso é esse. Eu gosto de quem sou, eu me sinto confortável, ou eu preciso ficar manipulando, eu preciso ficar criando um personagem, eu preciso construir uma imagem, porque se isso acontece, no fundo eu não gosto, estou construindo algo, então eu não estou me sentindo livre. E com o Tiago, eu sou Andresa. É gostoso, eu não preciso colocar roupas, vestes, eu fico exatamente nua para ele ver quem sou e amar do jeito que sou. E nas minhas imperfeições nós irmos crescendo, nós indo amadurecendo. Então esse ponto que você tocou é um ponto extraordinário. É um código, assim, gigante. E é lindo que você trouxe isso agora, né? Eu fico nua para ele conhecer quem eu sou e ele fazer a escolha, se ele quer ou não. E aqui a gente volta no que você trouxe no começo, que era quando você falou assim, ó, eu deixo a agenda, espaço na agenda para a vontade de Deus. Sim. É soltar o controle. Como Não, a gente quer ter Nossa, o controle, né? Também. Então, Sim. lá no começo, você trouxe isso e agora você trouxe de novo de soltar o controle, de deixar o outro decidir. Sim. Porque quando eu tô naquela de tipo, mas se eu falar isso, ele vai embora. É. Mas e se ele não quiser? Eu quero controlar que o outro tem que querer ficar comigo, cara. Sim. Isso é louco. Não, isso é louco. É. Então, foi isso que eu fiz com o Léo. Eu me apresentei e é isso aqui que nós temos, ó. Tem isso aqui pra hoje. Tá querendo ou não tá? Porque se não quiser também tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo bem. É poder me despir. Não ter máscara, não ter fingimento, não ter medo de falar alguma coisa, não... Sabe quando você dá
uma mascarada, assim, Sim. você põe um filtro ali pra contar uma história, Sim. você fala, ai, não vou contar tudo, essa parte eu não vou contar. Eu escolhi não viver isso mais. Eu quero poder contar, eu quero poder falar, eu quero que ele seja realmente um parceiro, um amigo. Porque se eu não puder Sim. confiar nele, se eu não tiver intimidade pra falar com ele, não faz sentido. Nenhum. Né? Porque o relacionamento, ele requer reciprocidade. Um dos princípios e pilares de um relacionamento forte, fortalecido, é a reciprocidade. Precisamos andar juntos. Se nós não andamos juntos, não existe sustentação. Porque se eu vou para um lado e ele vai para o outro, o tempo inteiro nós vamos atrapalhando indiretamente, porque não estamos indo na mesma direção. Então, algo muito importante, você que está nos ouvindo, anote isso aí que é fundamental quando você for escolher um parceiro. Perceba o propósito seu e o propósito dele. Talvez seja o melhor homem do mundo, mas se os propósitos de vocês estiverem desalinhados e não conseguirem se alinhar, não vai dar certo. Outra coisa que você tem que olhar, anota aí, valores. Pode ser a pessoa maravilhoso, bom de cama, gostoso, bonito, mas se você tiver determinados valores e ele tiver outros, não dá. Não dá. Também. Valor é uma das coisas mais importantes, o valor nos move, o valor nos movimenta e o valor faz com que a gente seja feliz ou não. Então, se eu tenho valores e ele tem, por exemplo, tem um valor muito grande de família, e Tiago tem também. Se Tiago não tivesse, nós não conseguiríamos estar felizes juntos. As decisões, porque a gente toma decisões com base nos Sim, nossos valores. Os valores. As decisões iam sempre atritar. Chocar, sim. Né? Sim. Esse é um ponto fundamental muito mesmo. Forte. E aí, é por isso que eu falo, muito legal a gente ter química, muito legal a gente ter um beijo gostoso, mas o que define um relacionamento é o caráter, é a essência, né? Essência. Então, a vontade é o caráter, a essência e a vontade e a disposição dessas duas pessoas de fazerem esse relacionamento funcionar. Porque ir pra cama, o café da manhã, juntos, abraçadinho no cinema, isso é uma parcela menor do relacionamento. Sim. Porque a maior parte do relacionamento a gente tá tomando decisões juntos. É o momento, não é a trajetória. Perfeito. Nossa, muito bom. Sim, é forte. Dedê, que papo lindo, que papo gostoso, né? Eu acho Sim. que agora você podia contar o que aconteceu aqui no começo, o que rolou, aquela... gente, vocês não vão acreditar. Eu vou contar então, né? Eu dei um spoilerzinho pra vocês. Foi muito incrível, porque antes de vir pra cá, Deus colocou no meu coração de eu presentear a Luísa, né? E eu tenho na nossa casa um quarto que ele fica vários livros. Não é o depósito que a gente envia para os clientes, né? Porque tem o local próprio, né? Que é a empresa. Mas lá, às vezes, como algum outro tem que mandar com autógrafo, eu deixo em casa um espaço. E daí, eu fui pegar os livros dela, lógico, livros novos, né? Sem estar com autógrafo, nada. E coloquei dentro da minha bolsa. Quando eu cheguei aqui, eu pedi para que alguém me desse uma caneta. E foi, né? A Eloá veio e me trouxe uma caneta. Na hora que eu fui abrir o livro, gente, eu quase arrepio e caio de costa. Estava escrito: Luísa, você é luz que nasceu para brilhar. Que tudo dê certo. Com muito amor, Andresa. Eu não acreditei. Eu fiz, não, mas eu não escrevi isso. Eu não escrevi. Aí daí eu pego o outro. Espiritualidade. Aí eu abro de novo. Luísa, você é luz. Confie, deixe a sua luz brilhar, é muito forte a sua luz. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Com amor, Andresa. Eu fiz Jesus, eu não estou acreditando nisso. E eu arrepiei inteira, e daí eu entendi que não fui eu que mandei esses livros para você, quem mandou foi o Espírito Santo. Olha que lindo. Muito, muito forte. E sou muito grata por estar aqui e estar podendo ser esse canal aqui também, porque eu entreguei já a minha vida ao Senhor, de verdade. Hoje, tudo que eu faço por Ele, tanto que eu nunca fui cantora, hoje eu tenho mais de 10 músicas, não sei se você sabe também. Não! Eu canto. Como que a gente vê suas músicas? Me conta. conta. Tudo no Spotify. No Spotify? Tá no Spotify, no Instagram, se você quiser colocar aquelas músicas, tem mais de 10. Tá tudo, tá no YouTube, enfim, todas as plataformas. Ele liberou mais 3, eu gravei essa semana que passou, Mãe,
pra presentear pra minha mãe. Vai ser agora dia 8 o lançamento dela. E tem mais 2 que eu vou gravar na sexta-feira. Então, assim, as coisas foram acontecendo por quê? Porque eu me conectei inteira com a espiritualidade. Por isso que eu digo que os livros realmente foi presente do Espírito Santo pra você. E eu fico muito feliz de estar diante de uma pessoa com tanta luz, né? Que lindo. Dedê, esse é um ponto aqui. Me ajuda aqui. Tá. Eu tô nesse momento de uma conexão muito maior que eu nunca vivi antes. Amém. Com Deus. E eu tenho compartilhado isso no meu Instagram e tudo mais, e as pessoas têm me perguntado, Luísa, como que eu começo? Nossa, Todo tá dia incrível. eu recebo essa né? pergunta, assim. E aí, se alguém estiver passando por esse momento agora, ajuda essa pessoa, Dedê. Oh, vamos junto. Como que começa? Olha só, começa como... Eu vou te dar exemplos para ficar mais fácil, tá? Por exemplo, quando a gente tem um amigo, e esse amigo, ele é muito legal, é nosso melhor amigo. Nós mulheres que a gente tem isso, né? Melhor amiga, né? A minha melhor amiga, minha amiga. O que faz essa pessoa ser amiga sua? É a intimidade. Intimidade. É o relacionamento. Então, você que está querendo começar um relacionamento, simplesmente comece e crie intimidade com ele. Em tudo que você vai fazer. Por exemplo, eu, Andresa, antes de eu vir para cá, eu perguntei, no dia que a Mari nos apresentou, pai, é para eu ir? Na mesma hora, eu já senti no coração, sim, filha. Então, tudo eu coloco na mão dele, tudo eu coloco com ele. Então, eu consigo até te contar uma história. Posso contar uma história para facilitar? Por favor. Porque as histórias, elas facilitam a compreensão. E eu adoro contar histórias, sou uma contadora de histórias. Então, certa vez, o filho fez essa pergunta ao pai. Pai, eu queria entender quem é Deus. Eu queria entender como que eu me aproximo de Deus. E a criança era muito jovem, era um menino de 7 aninhos. E o pai ficou a imaginar como que ele daria aquela resposta para o filho. E ele, de uma forma muito lúdica, ele falou assim, filho, olha para o céu. E o filho olhou. E ele falou, você tá vendo aquele avião? Ele falou, tô. Mas você tá vendo ele grande ou pequeno? Não, é muito pequeno, pai. Agora ele tá, inclusive, entrando nas nuvens e eu praticamente não vejo mais aquele avião. Ele falou, muito bem. Troca de roupa. Aí o filho trocou de roupa e ele conduziu o filho até o aeroporto. Ao chegar no aeroporto, ele foi até o local onde ficavam mesmo os aviões. E ele disse assim, e agora, filho? Que tamanho é esse avião? Ele disse, pai, esse avião é muito grande. Aquele era tão pequenininho, aquele parecia nem existir. Mas esse é muito grande, pai. Esse é enorme, pai. Ele falou, toca, filho. Aí ele tocou. E daí ele fez, é assim, Deus conosco. Deus vai ser do tamanho do relacionamento que você tem com ele. Uau, que lindo! É forte. Então, você que está querendo se aproximar de Deus, traga ele para o seu dia, traga ele para sua manhã, traga ele para sua tarde, traga ele para os seus projetos, traga ele para os seus sonhos, traga ele para sua noite, traga ele para todo o tempo que você for construir qualquer coisa na sua vida. Que lindo. E pelos seus livros, com qual livro ela poderia começar? Espiritualidade. Com espiritualidade. O espiritualidade, ele tem, isso é bem forte também, ele tem os 8 poderes da espiritualidade. Então, por exemplo, aqui tem o poder do autoconhecimento, o poder da fé, o poder da coragem, o poder da superação, propósito. Então, todos os poderes aqui que vão te conectar com a espiritualidade. Então, cada capítulo, poder da família, que a família é extremamente importante, a divina providência. Então, se você quiser, de fato, começar a entender um pouco mais sobre a espiritualidade, começa com a espiritualidade todo santo dia, porque ele já traz, você vê, né? O primeiro princípio é o autoconhecimento, porque a própria palavra de Deus fala, conhece-te a ti mesmo. Então, a verdade vos liberta. Então, quando você se conhece, você sabe que você é filho de Deus, você sabe que você é princesa, você sabe que você é filho do Criador, você não vai aceitar mais migalhas. Porque você sabe de quem você é filho, você sabe de quem você é herdeiro. Como que você vai aceitar migalha? Não aceita de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha que lindo. Dedê, e pra galera te acompanhar, te seguir, ver mais sobre o seu trabalho, sobre as suas lives diárias? Olha, anota o nome, vou falar de forma bem calma. Andresa, com um Z, anota aí. Carício, pensa em Carícia, põe o O no final, Andresa Carício Oficial. Segue no YouTube, o Instagram,
ambos eu faço lives diárias, 7h30 mais ou menos da manhã. Tem o podcast, depois baixa as músicas. Eu falo uma coisa, Eu só já tô um seguindo aqui no parêntese. Spotify As músicas. o seu perfil Isso pra é eu ouvir as músicas. Bem legal para eles ouvirem. Às vezes a pessoa que está aí num relacionamento, ela está passando por um momento de tristeza. E na palavra de Deus fala assim, semeia no choro para tu colher na alegria. Então não é porque hoje você foi traída, não é porque hoje aconteceu uma decepção que você vai desacreditar do relacionamento. Você vai continuar construindo, você vai continuar plantando, mesmo que seja entre lágrimas. Porque o amor que você sentia, ele não acaba, porque o amor é o amor. Você, em vez de dizer assim, ai meu Deus, e agora eu tô aqui com esse amor todo, pega esse amor todo, respira, entrega para você, porque o amor é seu. Que lindo que você amou. Que lindo que esse amor está no seu coração. Não queira tirar esse amor do seu coração, não. Esse amor é seu. Respire esse amor, mas ao invés de entregar para quem não merece, você devolve para você. Uau! E com essas palavras maravilhosas de Andresa Carício, a gente finaliza aqui esse episódio com um convite forte para você mandar isso para uma amiga sua que com certeza Amém. vai usufruir disso aqui. Dedê, obrigada! Queria que honra agradecer. ter você aqui. Ai, que foi luz! lindo. Que bênção, que luz, que obrigada. energia gostosa, né? E Aconteceu acompanhe aqui ela junto. lá, Instagram, YouTube, no Spotify. E eu quero saber de você, o que mais chamou atenção aqui nesse podcast? Esse é o VonoCast e a gente tá aqui para mostrar para você que é totalmente possível construir, conquistar um relacionamento leve, gostoso e divertido. Obrigada, Dedê! Obrigada. Um beijo! Beijo.